De uma forma ou de outra, você é uma pessoa dotada de um dom. Talvez você ainda não tenha dado um nome para ele. Talvez você até tenha tentado ignorar. Mas a verdade é, existe algo em você que não foi colocado aí por acaso. E sabe qual é o problema? Não é a falta de talento. Não é a falta de capacidade. É o fato de que muita gente passa a vida inteira sem nunca identificar o próprio dom. E aquilo que não é identificado permanece escondido. Permanece inativo, permanece subutilizado. Você pode ser extremamente talentoso. Pode ser ungido em uma área específica. Mas enquanto você não reconhece isso, enquanto não entende o seu chamado, esse dom continua silencioso, como uma semente que nunca foi regada. E aqui existe uma confusão muito comum. Quando falamos de dom, muita gente pensa logo em fama, pensa em dinheiro, pensa em palco, visibilidade, sucesso, aplausos. Mas os dons de Deus não funcionam assim. O seu dom é único. Ele foi moldado para você, com a sua história, suas dores, suas experiências. Talvez aos seus próprios olhos, ele pareça pequeno. Talvez você olhe para o que faz e pense, isso não é nada demais. Mas no reino de Deus, não existe dom insignificante. Cada dom carrega um propósito. E cada propósito carrega um peso espiritual. Nunca deseje o dom de outra pessoa. Nunca inveje aquilo que você vê funcionando na vida de alguém. Porque você não conhece o preço que aquela pessoa paga. Você não vê as batalhas que ela enfrenta. Você não faz ideia do peso que aquele dom carrega. Ter uma voz poderosa tem um custo. Liderar pessoas tem um custo. Ensinar, criar, empreender, servir, tudo isso tem um custo invisível. E aqui está uma verdade que quase ninguém fala. Cada dom vem acompanhado de batalhas específicas. Existe oposição direcionada. Existe resistência espiritual personalizada. Forças contrárias se levantam exatamente para atrasar, confundir ou impedir o desenvolvimento do seu dom. E isso nos leva a um sinal muito claro. O primeiro grande sinal de que você é uma pessoa dotada de um dom é a oposição. Quando você começa a enfrentar ataques constantes, distrações repetidas, desânimo sem explicação, medo que aparece do nada, isso quase sempre indica que você está no caminho certo. Luz e trevas não caminham juntas. O bem sempre incomoda o mal. A fé sempre confronta o medo. E quando você decide viver para Deus, inevitavelmente você entra em rota de colisão com o inimigo. Quanto mais você cresce espiritualmente, quanto mais amadurece, quanto mais se aproxima do seu verdadeiro chamado, mais resistência você vai perceber. E aí muitos se perguntam, mas Deus, por quê? Eu oro, eu busco, eu não estou vivendo em pecado deliberado. Por que tantas lutas? E muitos cristãos entram em confusão exatamente aqui. Mas talvez seja a hora de mudar a perspectiva. Talvez o inimigo esteja lançando tudo contra você, porque ele sabe exatamente o que aconteceria se você finalmente entendesse quem você é e para o que foi chamado. Se você percebesse que seu conhecimento pode edificar pessoas, que sua habilidade pode conduzir outros à presença de Deus, que aquilo que você faz com facilidade não é comum, é estratégico. O inimigo não tem medo do que você faz hoje. Ele tem medo do que você faria se tivesse plena consciência do seu dom. Ele tem medo de você entender que não é apenas mais um, que você não está ali só ocupando espaço, que você é um instrumento nas mãos de Deus. E por isso ele luta, ele distrai, ele tenta te convencer de que o que você faz não tem valor. Mas aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz quase sem esforço, aquilo que você sempre achou pequeno, pode ser exatamente o ponto onde o reino das trevas sofre maior dano. E por isso, hoje, essa mensagem não é por acaso. Existe algo dentro de você esperando para ser despertado. E no próximo trecho, nós vamos entender como reconhecer esse dom, por que ele não foi retirado, e o que Deus espera de você a partir disso. Existe algo que você precisa compreender com absoluta clareza. O dom que existe em você não nasceu do acaso. Ele não é resultado apenas de esforço, ambiente ou aprendizado humano. A palavra nos ensina no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossos talentos. Quando a Bíblia fala em dom, no texto original, essa palavra também carrega o significado de graça, ou seja, os dons são expressões visíveis da graça de Deus sobre a nossa vida. Eles não são conquistados, não são negociados, não são merecidos. Eles são dados. Graça também é favor. E favor, por definição, é algo que não pode ser exigido. Isso significa que o dom que você carrega
é uma demonstração clara de que Deus decidiu confiar algo em suas mãos. E aqui está uma verdade que traz conforto, mas também responsabilidade. Deus não volta atrás naquilo que lhe entrega. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, está escrito: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento, sem devolução. Deus não concede um dom hoje para se arrepender amanhã. E é exatamente por isso que muitas vezes vemos pessoas operando em dons extraordinários, mas vivendo vidas completamente desalinhadas. O dom permanece, mas a plenitude da vontade de Deus exige cooperação. Alguém certa vez disse algo muito profundo: os dons são gratuitos, mas viver no centro da vontade de Deus exige obediência. O dom pode existir sem caráter, mas o propósito jamais se sustenta sem ele. É aqui que muitos se perdem. As portas começam a se abrir, as oportunidades aparecem, as pessoas passam a ouvir, mas quando o caráter não acompanha o chamado, o próprio dom conduz a pessoa a lugares onde ela não tem estrutura espiritual para permanecer. Nunca se esqueça disso. Não permita que o seu chamado te leve a ambientes onde o seu caráter não consegue te manter. Examine seus motivos. Avalie sua maturidade. Nem toda porta aberta foi Deus quem escancarou. Discernimento é essencial. Outro ponto que não pode ser ignorado. Muitos enfrentam batalhas intensas sem sequer entender o que carregam. Existe gente sendo atacada espiritualmente sem saber o motivo. Você talvez não saiba o valor do que há dentro de você, mas o inimigo sabe. Por isso, ele tenta te cansar. Por isso ele tenta te distrair. Por isso ele tenta te ocupar com coisas vazias e sem propósito. Quando você submete seus dons a Deus, algo poderoso acontece. A unção repousa sobre aquilo que você faz. E é a unção que faz toda a diferença. A Escritura nos ensina que é a unção que remove fardos e destrói jugos. Não é apenas talento, não é apenas habilidade. É a presença de Deus sobre aquilo que flui através de você. E aqui vai um alerta necessário. Não confunda Deus te usando com Deus aprovando tudo o que você faz. Deus pode usar um dom, mas Ele se agrada de uma vida rendida. O objetivo não é apenas ser usado, é estar alinhado. O objetivo não é apenas fluir. E tudo isso nos leva a uma decisão pessoal. Os dons já foram entregues, já foram liberados, já estão disponíveis, mas é preciso assumir uma postura de quem recebe de verdade. No livro de Efésios, capítulo 4, somos chamados a viver de maneira digna do chamado, a caminhar com humildade, com constância, com amor e com responsabilidade, não sentados, não parados, mas caminhando, e até correndo na estrada que Deus preparou. Então a pergunta final não é: você tem um dom? A pergunta é: o que você fará com aquilo que Deus confiou a você? Porque existe alguém que precisa exatamente do que você carrega. Existe um lugar onde o seu dom faz diferença. Existe um propósito aguardando a sua decisão. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento pareceu que Deus estava despertando algo aí dentro, talvez seja a hora de reconhecer: existe algo em mim que não pode mais permanecer escondido. E se você crê nisso, se você entende que Deus te criou com um propósito e que nenhum dom foi dado em vão, expresse isso. Declare isso. Não deixe essa palavra morrer apenas dentro de você. Que Deus abra seus olhos, que Ele fortaleça seu caráter e que o seu dom encontre espaço para cumprir exatamente aquilo para o qual foi criado.